Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira e a gente começa o programa dessa edição, conferindo inicialmente alguns indicadores que chamam a atenção do mercado nesse dia. É a volta da alta do petróleo. O petróleo tinha desabado nos últimos dias, ontem chegou a cair abaixo dos $100. O petróleo tipo Brent, que é referência aqui para o nosso e para o mercado internacional, hoje tudo volta para cima outra vez. Petróleo agora operando com alta de quase 7%. 6,8% para ser mais exato, em torno de $105 o barril do tipo Brent. Dois fatores vinham empurrando para baixo os preços do petróleo ultimamente, nos últimos dias, nas últimas semanas. A decisão do governo Joe Biden de liberar parte dos estoques americanos, tentar justamente baixar o preço do combustível, que vem afetando a própria inflação nos Estados Unidos. Inflação que bateu 8,5% agora em março nos Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos, hein? O americano não está acostumado com esse nosso tipo de inflação aqui no Brasil. E a deles agora muito parecida com a nossa aqui no Brasil. Então, essa é uma decisão de tentar baixar os preços. Além disso, tinha todo esse problema do lockdown lá em Xangai, na China, que vinha comprometendo até tendência de crescimento da economia chinesa, impactando na própria economia. E agora a novidade nesta terça-feira, que fez com que os preços revertessem, o preço do petróleo, é justamente um alívio nas restrições em Xangai. O governo começa a liberar o pessoal do lockdown, que vinha afetando já por mais de 2 semanas, essa que é a principal cidade chinesa, um dos principais polos da economia chinesa, e isso foi que provocou essa virada aqui agora, ou seja, possível retomada na normalidade da economia chinesa, pelo menos é o início aqui, um ponto de partida, essa decisão do governo chinês de dar uma aliviada no lockdown, nas restrições lá de movimentação do pessoal lá na principal cidade chinesa. Então, o petróleo disparando nessa terça-feira, essa é a grande novidade do dia. Mercado financeiro com o dólar operando em queda nesse momento, 0,4%, já teve caindo mais do que isso, está em R$ 4,67 nesse momento, 67 centavos. Índice Bovespa, mercado de ações na B3 com alta, 0,7% nesse início de tarde. Em parte acompanhando o mercado americano, o índice Dow Jones está subindo na Bolsa de Nova York, 0,6%. Já na Europa, o índice DAX fechando em queda, 0,5%. E a Bolsa de Xangai na China, como não podia deixar de ser, ontem caiu muito, caiu mais de 2%, hoje recupera, em função desse início do fim do lockdown lá nessa cidade. Bolsa de Xangai fechou em forte alta de 1,5% no mês de hoje. Mercado de commodities agrícolas, soja operando agora há pouco em alta em Chicago, 1 ponto percentual, milho também, 1,7%, trigo é outro que sobe, 1,7%, chegou a subir mais do que isso no início do dia, ainda refletindo as preocupações lá com as exportações da região conflagrada lá da Ucrânia. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo. Incertezas quanto ao suprimento russo vem fazendo já há bastante tempo com que o trigo se mantém em patamares bastante elevados. Hoje não é diferente. Além disso, o mercado refletindo preocupação com o clima nos Estados Unidos. Clima muito seco lá para safras em andamento na região das planícies americanas. Bolsa de Nova York, algodão disparando, 2,4%. Café cai, café arábica 0,8%, suco de laranja também 1,1%, açúcar subindo um pouquinho, 0,1%, boi gordo no mercado futuro aqui da P3, em São Paulo, com alta. A nossa referência aqui é o contrato futuro de outubro, mês de pico de entre-safra, que a gente acompanha aqui com frequência no nosso programa, operando com leve alta de 0,1%. Apontando aqui uma tendência de recuperação, o mercado físico continua ainda bastante pressionado, mas também parece que bateu lá na ponta final da escada e pode ser que agora volte a se recuperar, ou pelo menos dê uma estabilizada. Mercado físico do boi gordo. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com João Augusto Birkan, ele que é diretor da Simconsult, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, acompanha diretamente tudo que acontece no mercado de soja e milho, principalmente, e vai nos contar aqui alguma coisa sobre comercialização e estratégias, coisas que ele conhece bem pela sua vida de empresário nesta área. Portanto, é isso que vai ser o nosso assunto a partir de agora. João Birkan, muito bem-vindo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, o ponto de partida da nossa conversa é umas afirmações que você fez recentemente sobre a nossa forma de comercialização de soja aqui no Brasil.
aquela coisa de a gente comercializar em reais. Aliás, os preços de soja em reais são lá embaixo, caíram bastante desde o pico que aconteceu há algum tempo atrás. Você recomenda que a conversação deve ser uma constante aqui, a ser feita em dólares, que é uma forma do brasileiro mudar a sua forma de comercializar a sua produção de soja. Conta mais um pouquinho para nós sobre isso, João, sobre essa ideia, por que você vê assim e quais são as vantagens desse tipo de comercialização. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Bom, em primeiro lugar, só queria também dizer que todos os países vizinhos nossos que são produtores de soja, milho, trigo, né? Eles comercializam em dólar, né? Eles têm contas em dólares no banco, porque eles não precisam se preocupar com a moeda. Nós já temos uma dificuldade bastante grande, porque o produtor, além de achar o momento ideal de vender o produto, ele ainda tem que ter certeza de que ele está vendendo no momento certo da moeda, senão ele pode perder muito dinheiro. Vamos pegar um exemplo assim de um produtor com quem eu falei essa semana. Ele disse, olha, eu comprei fertilizantes para pagar em reais. Agora, se eu vender minha soja, hoje eu preciso vender muito mais soja porque o dólar caiu. Então, ele precisa vender muito mais produto, teoricamente, para pagar aquela conta porque o dólar caiu. Eu acho que é uma preocupação a menos que a gente poderia eliminar do produtor se ele pudesse deixar tudo em dólar, né, Silmar? Uhum. Hoje a proporção de venda em dólar é pequena, né? Qual é mais ou menos a proporção em relação ao todo? Qual é a sua avaliação? Olha, aqui no Centro-Oeste, como se trabalha em volumes maiores, é muito já negociado em dólar, né? A própria compra do fertilizante, muitos produtores conseguem fazer nas trades, fazendo a dívida em dólares, porque o produto vai ser cotado pelo dólar também, né? Então ele fica, eu digo assim, fica redeado na moeda, né? Mas assim, mais pro sul lá, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, até onde eu tive agora há pouco, é quase nada, assim, mas lá tudo é em reais. Né? E é uma questão cultural, né? Difícil mudar um pouquinho isso aí, né? Em primeiro lugar, o governo teria que permitir, né, que o sujeito tivesse uma conta em dólares. Quem está nesse mercado de exportação ou que comercializando produtos destinados à exportação, né, cujo preço no mercado interno é determinado pelas cotações das bolsas internacionais e pela taxa do dólar, né? Então, essa oscilação da moeda, que é muito grande hoje em dia, pega produtores desavisados e não tão expert no assunto a perder dinheiro, né? Como é que é em termos de acompanhamento de preço pelo produtor? O produtor está acostumado a raciocinar naqueles 3 parâmetros básicos, o preço lá em Chicago, tem o dólar e tem os prêmios também, né? Normalmente o pessoal esquece a questão dos prêmios, né? Então é um composto, né, que precisa estar acompanhando de perto, porque senão uma coisa acaba corroendo o benefício da outra, né? E a única que hoje está difícil para um produtor pequeno e médio resolver é o problema do dólar. Porque o prêmio, todo mundo sabe onde é que ele está, principalmente quem usa uma ferramenta que nem a nossa, né? Divulgamos prêmios todos os dias, né? Atualizados. Então ele consegue acompanhar Chicago, o prêmio e fazer uma conta quanto é que vale o produto dele em dólar. Agora ele não, para transformar em reais depende do dólar. E isso é um comportamento muito ruim, né? O problema todo, Silmar, é o sujeito se endividar numa moeda e ter o ativo para vender em outra moeda. Então isso a qualquer momento faz ele perder muito dinheiro. Eventualmente até ganhar, mas é um risco desnecessário, porque não é esse o papel do produtor, especular em moeda. O produtor já tem risco demais com o clima e com as bolsas que podem derrubar o preço do produto, né? Bom, para isso ser configurado aqui, precisa mudar algum tipo de legislação, né? Você mencionou. Precisaria permitir que os produtores desse tipo de produto pudessem manter uma conta em dólares. Não que eles fossem exportar, porque o produtor não tem know-how para exportar. Ele vai vender no mercado interno, mas o produto sempre é cotado no mercado interno em dólares, depois transformado em reais pela taxa, né? Então todo mundo sabe quanto está o valor em dólar naquele dia. O problema é ele vender numa moeda e estar devendo em outra. Esse é o grande problema, né, Silmar? Falando nisso, como é que está a comercialização aí, soja e milho? Você acompanha de perto? Está meio devagar, né? Tá bem parado agora. Acho que soja nós devemos ter aí nos 25% a 30% a vender. E como o dólar ficou muito fraco, Chicago até está recuperando, mas o dólar está muito, muito fraco, então o valor em reais hoje está batendo no Porto na casa de R$190, quando nós já passamos de 215.
chegamos a 215. Então está todo mundo achando que os preços estão ruins. Em dólares não estão ruins. Estão ruins porque a nossa moeda ficou muito forte, né, Silmar? É. E quanto ao milho, hein? Pouca coisa também, não? Milho tem mais comercializado e a safra está indo muito bem desse ano, né? Eu acho que nós vamos ter um ano bem interessante aqui, principalmente no Centro-Oeste. O clima está muito bom, né? E o milho hoje tem tendências melhores no mercado internacional até do que a soja, né? Sim, até por causa dessa questão de guerra lá na Ucrânia, acho que é um fator que... A Ucrânia é um grande fornecedor e provavelmente não vai vender nada, não vai nem plantar, né? Imagina tu plantar, fazer uma lavoura com tanques jogando bomba no teu lado, quer dizer, é impensável, né? Condições, né? Agora, João, você falou aqui em comercialização da safra velha. Na safra futura aí, menos ainda comercializado, né? Em termos de comparativo com outros anos, né? Está menos, até por causa do problema que os fertilizantes subiram muito, né, Silmar? Então o pessoal está com medo de fazer, porque hoje a relação de troca entre fertilizante e o produto está maior, está bem mais caro, vamos dizer assim. Então está todo mundo esperando ou para ver se Chicago sobe um pouquinho mais, para essa relação de troca ficar um pouquinho melhor, né? Ô, João, você que acompanha muito de perto isso aí, dá assessoria também para produtores, o que você recomendaria para um produtor de soja e milho nesse momento em termos de comercialização? Bom, vamos dividir em duas safras. Quem ainda tem soja para vender da safra velha, soja e milho, né? Pode esperar um pouco, porque o mercado está muito firme, né? Eu acho que ele pode subir um pouco mais. Agora, quero principalmente chamar a atenção que safra nova ela está muito baixa. Ele tem $2 de spread, de diferença entre os preços da safra nova e safra velha. Isso nós já vimos acontecer vezes. O que tem que esperar? À medida que o tempo vai transcorrendo, as cotações se aproximam. Ou a safra velha cai o preço, ou a nova sobe, né? A tendência é muito mais de que a safra nova suba, né? Porque não tem nenhuma razão para o mercado cair nesse momento, pela falta de produto que existe no mercado. Bom, em relação ao cenário que se tem, por enquanto, lá com relação à próxima safra dos Estados Unidos, está se apontando aqui um aumento grande na área de soja, que é meio duvidoso, e uma redução na área de milho. O que isso pode significar para frente? A tender, me parece que vai ser um ano de muita volatilidade, especialmente na soja, né? Porque os estoques estão baixos, né? Em função da quebra da safra na América do Sul. Então, acho que todo cuidado é pouco, né? Em termos comerciais, né? Mas para os dois produtos, aliás, para todos eles, para o trigo, para a soja e para o milho, que são interligados, né? Digamos assim, resolve parte do problema da deficiência que existe no outro. Então, todos eles, qualquer um deles puxa os demais, né, Silmar? Os mercados vão ficar muito firmes, tanto o trigo, quanto o milho e quanto soja. Você não tem medo aqui de nenhum risco de queda brusca, por exemplo? Do mercado? Sim. Olha, é muito pouco provável, Silmar. Muito pouco provável. Vamos levar em consideração, em primeiro lugar, o fato de que a Rússia vai exportar menos, a Ucrânia provavelmente nem vai produzir. E onde é que está existindo uma diminuição de consumo? Em lugar nenhum, né? Então, nós tivemos uma quebra grande aqui que comeu nossos estoques de passagem, né? Os Estados Unidos está exportando mais do que o ano passado. Significa que eles vão terminar essa safra com um estoque de passagem menor do que o ano passado. Tudo isso são indicadores de que o mercado pode ficar bastante firme, né? Muito bem. Está aí João Augusto Birkan, diretor da Simconsul, conversando com a gente diretamente de Cuiabá, a capital do estado que mais produz soja e milho aqui. Soja, milho, algodão e mais alguma coisa, né? Qualquer hora, Mato Grosso vai estar produzindo trigo também, né, o João? Olha, experiências já foram feitas muitas vezes. Eu tenho ouvido falar ultimamente que já estão plantando de novo em pivô. E seria uma boa coisa, né? Nós produzir trigo aqui no Brasil Central. Ainda mais num ano como esse, com os preços lá no R$2.000 a tonelada, né? Está valendo a R$120 o saco. Muito bom. João Birkan, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa tarde, uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Até a próxima, Silmar. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Dá uma conferida aqui nos nossos preços do mercado físico. Hoje pela manhã, os preços ainda refletindo condições de bolsa e câmbio de ontem. Soja, vou começar pela soja, né? Soja com quedas quase generalizadas aqui nesta terça-feira. Passo Fundo, R$184, Cascavel,
169, é isso? Rondonópolis 169, Rio Verde 165, Dourados 176, tudo em queda aqui. Sorriso também caindo 0,6% para 164. Barreiras no oeste baiano também, queda forte, 3,2% para R$ 165. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico, vamos trocar nossa tabelinha, também com algumas quedas aqui, mas com exceções. O mercado ainda é bastante regionalizado. No Porto, Paranaguá, que cai em 2,2% para R$ 90,50. Cascavel, no Paraná, caindo 2,3% para R$ 84,00 por saca. Rio Verde, em Goiás, uma exceção aqui, subindo, uma correção para cima de 1,3% para R$ 77,00. E por aí vai, tem outras oscilações aí também, a maioria com queda em outras praças. Bom, vamos em frente com as nossas informações de hoje. Olha, a Única divulgou agora há pouco o encerramento da estatística sobre a margem de cana-de-açúcar na safra 21-22. Atingiu a marca de 523 milhões de toneladas, encerrando esse ciclo agrícola com uma retração de 13,6% em relação à safra anterior. Já era esperado essa queda, e talvez em outra proporção, porque a gente lembra que no ano passado a safra de cana foi muito afetada no Centro-Sul, especialmente no estado de São Paulo, por seca e por geadas, inclusive. Então, tivemos uma safra muito pequena no ano passado, então está aí o resultado, realmente uma queda de 13,6%. O estado de São Paulo corresponde exatamente à maior retração registrada em toda a região Centro-Sul, que foi o estado mais afetado, sem dúvida. A produção acumulada de etanol atingiu 27,5 bilhões de litros, uma queda de 9,3%. A parcela do produto fabricado a partir do milho, nesse caso, ao contrário, cresceu. Atingiu 3,5 bilhões de litros, com um avanço de 34% em relação à safra anterior. Já a produção de açúcar, em relação à produção de açúcar, a safra 21-22 se encerra com 32 milhões de toneladas fabricadas do adoçante, também com queda de 16,6%. E o VBP, o valor bruto da produção agropecuária, que mede o faturamento dentro das fazendas, ou seja, dentro da porteira da fazenda, deve chegar a 1 trilhão e 227 bilhões de reais em 2022. Seria um comportamento 2,4% maior que o obtido no ano passado, segundo uma atualização das tendências desse valor, desse faturamento, divulgado ontem à tarde pelo Ministério da Agricultura. Apesar da estimativa de crescimento, o valor indicado em março é bem menor do que o previsto no começo do ano. De acordo com o Ministério da Agricultura, o fator que mais impactou nos resultados foi a estiagem no sul do país durante os meses de plantio. Os dados de março mostram que o valor das lavouras cresceu 7,5%. Já o da pecuária caiu 8,5%. Na pecuária, a queda foi motivada pelo recuo nos preços e nos embarques no primeiro trimestre. No caso das lavouras, a soja e o arroz apresentaram os piores desempenhos diante da redução de preços e menor produção. Já os melhores desempenhos ficaram para o algodão em pluma, banana, batata inglesa, café, cana-de-açúcar e o feijão. Mineração em terras indígenas como estratégia para os fertilizantes. Esse foi um dos assuntos da entrevista que o novo ministro da Agricultura, Marcos Montes, concedeu ao canal Terra Viva. Vamos acompanhar um trecho. O Plano Nacional de Fertilizante, ele já tem várias prerrogativas que nós já estamos estudando. É um plano que vem de um ano atrás e, por isso, ele está seguindo aí um roteiro. A exploração mineral em terras indígenas não faz parte desse plano. Esse projeto é um projeto que está lá no parlamento, está na Câmara, para ser discutido, para ser analisado. Acho ele muito importante, ele pode ser agregado a esse Plano Nacional Nosso Fertilizante, que já prevê alguns avanços para a gente buscar um pouco da nossa autossuficiência em fertilizante, claro, vocês sabem, não na sua totalidade, mas pelo menos 40%, 50%. E esse projeto que a Câmara apresenta, ele pode nos ajudar no futuro. O que eu sempre digo, e disse outro dia lá na frente, que o fertilizante é um produto estratégico, é um mineral estratégico. E deveríamos até começar nessa discussão no parlamento. Eu sugeria aos parlamentares que começassem a discutir pelo fertilizante, deixando outros tipos de minérios, né, por mais valiosos que sejam, às vezes num segundo momento.
acho que facilitaria a aprovação do projeto, facilitaria a discussão com as comunidades indígenas que nós queremos buscar, eu tenho certeza disso, que esse projeto busca dar, primeiro, claro, aos índios a dignidade, a receita que eles merecem, que todos lá procuram dar, e daria a nós essa oportunidade do fertilizante ainda mais extensivo. Ainda sobre a questão dos fertilizantes, pesquisadores da Embrapa têm trabalhado bastante para tentar diminuir a dependência brasileira desses insumos fundamentais para a agricultura. O presidente da entidade, Celso Moretti, falou com nossa equipe sobre esse assunto e sobre uma agenda internacional para buscar parcerias com países produtores, especialmente no caso do fosfato, no qual o Brasil é bastante dependente. O Brasil, acho que a sociedade agora recentemente descobriu que o Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia, mas importa 85% dos fertilizantes. Nós estamos trabalhando com tecnologia para, nesse primeiro momento, numa ação de curtíssimo prazo, ir a campo. A Embrapa vai visitar 48 polos agrícolas no Brasil, para levar a melhor tecnologia disponível para a produção de fertilizantes, e isso nós esperamos aumentar a eficiência do uso de fertilizantes em 10%, e isso pode redundar numa economia de até $1 bilhão na próxima safra. E tem a agenda internacional, com parceiros do Brasil, Marrocos, eles são responsáveis por 80% do fosfato no mundo, então nós vamos acompanhar o ministro Marcos Montes no Marrocos, na Jordânia e no Egito, para buscar essa parceria com esses países produtores, e a Embrapa ela vai sempre como um apoio em todo esse processo, que é o braço científico tecnológico do Ministério, e muitas vezes esses países eles se colocam como demanda ter mais cooperação da Embrapa, então é para isso que nós vamos juntos. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico agrícola aqui no interior do país, na manhã desta terça-feira, hora de conferir os preços do boi gordo. O preço do boi gordo do mercado físico continua com algumas quedas ainda. Cuiabá caindo 0,7%, norte do Mato Grosso também, menos 0,7%. Tem queda também em Cacoal, lá em Rondônia, 1,1%. Outras praças com instabilidade. O mercado não estabilizou ainda de vez, embora no mercado futuro já tenha havido uma reação com a expectativa de que termine esse ciclo de queda nos preços que tem sido contínuo ultimamente nos preços do boi gordo no mercado físico. Vamos para o café. Café no mercado físico com alta no mercado do Arábica, no sul de Minas, 1.270, mais 1,2%. Cerrado Mineiro, 1.280, que é uma alta de 1,6%. Tem outras altas aqui também no caso do Arábica. Já o Conilon estável. Vitória, por exemplo, R$ 825 por saca, sem alterações. Vamos ver o arroz. Arroz do mercado físico com quedas aqui, 0,6% nas praças do Rio Grande do Sul. Santa Maria, por exemplo, R$ 74,90 lá no centro do estado, mas uma correção maior aqui no sul de Santa Catarina, sudeste, na verdade, que é em Turvo, região catarinense, importante polo produtor de arroz, R$ 72,40, menos 3,9%. E, para finalizar, temos o algodão ainda, algodão no mercado físico com queda, 0,4%, preço em São Paulo aqui, a libra peso a R$ 7,15 do algodão em pluma, preço com queda, portanto, de 0,5%. E a safra de laranja 21-22 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro encerrou a temporada com um volume 11% menor que o esperado pelo Fundecit, o Fundo de Desenvolvimento da Citricultura. A produção total de laranja nessas regiões foi de aproximadamente 263 milhões de caixas, uma quebra de mais de 31 milhões de caixas na previsão de maio do ano passado. O volume menor que o esperado é consequência das condições climáticas adversas no período, que inibiram o crescimento das laranjas e contribuíram para o aumento da queda prematura de frutos. De acordo com a entidade, a falta de chuvas e a ocorrência de geadas atípicas nesta temporada impactaram a produtividade dos pomares, o que fez a safra recuar 2,11% em comparação à temporada anterior. Este é o segundo ano consecutivo de safra menor. A safra de laranja do ano passado foi muito afetada também por seca e por geadas. Vamos para a última parte do nosso mercado físico.
Conferindo inicialmente agora, os preços farelo de soja estável na manhã desta terça-feira, R$ 2.600 a tonelada lá em Ponta Grossa, no Paraná. O que mais? Preços do feijão, não? Todos estáveis, sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Vamos em frente? Preços do trigo, também preços inalterados, até amanhã de hoje, R$ 1.900 a tonelada lá em Ponta Grossa, no Paraná, Carazinho, R$ 1.800. Preço inalterado, preço em dólar na Argentina também sem alterações, $370 a tonelada. E para finalizar, temos ainda o preço do açúcar. Açúcar também estável na manhã de hoje, Ribeirão Preto, Uberlândia e também lá no estado da Alagoas, são as 3 regiões que a gente acompanha mais diretamente para sentir a temperatura dos preços do açúcar. Ficamos por aqui com o nosso agrimercado dessa terça-feira. Uma boa tarde e até 18h30, quando estamos de volta com o nosso consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nessa terça-feira. Boa tarde.